Posso? Já. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Velha Roupa Colorida. A gente está gravando esse aqui no dia 25 de fevereiro de 2021, podcast Velha Roupa Colorida, que, como a gente já contou no primeiro episódio, esse é o segundo, é uma homenagem ao nosso querido ídolo eterno Belchior, por isso o nome desse podcast, que discute sempre temas atemporais para você conseguir ouvir em vários momentos do seu dia. Eu me chamo Matheus Aguiar, estou aqui com Fio Alexandrino, com Doug Antunes e também com Pedro Gonçalves. Tudo bem, Fio? Como é que tá? E aí, Aguiar, certinho? Tranquilo? Estamos aqui para mais um lindo programa, A Velha Roupa Colorida. Estamos prontos. Doug Antunes, hoje o tema te interessa bastante, tudo bem? Tudo bom? Como é que estão? Tudo bem. Pedro Gonçalves, tudo certo? Tudo certo, Aguiar. Vamos para mais um episódio, né? Que eu vou apelidar de Os Monarcas, porque eu acho que vale a pena falar sobre esse assunto. É aquela banda do Rio Grande do Sul, não é? Que tocava umas músicas gauchescas. Chão batido. Os Quando o cara for no domingo de manhã, quando ele vai estar fazendo um chimarrão, assando uma carne, ele vai colocar no YouTube Os Monarcas para escutar, ele vai encontrar o nosso podcast lá. Então, por isso que a gente colocou esse nome aqui. E a gente vai discutir, meus amigos, a situação dos grandes herdeiros brasileiros, né? A turma que teve um parente distante e, vamos combinar, que teve algum dinheiro e que tenta, de alguma maneira, na justiça, lutar para ter algum tipo de renda em relação a isso que aconteceu, né? A gente pegou um dos casos, e eu vou usar como fonte o G1. O G1 cita numa matéria de 15 de fevereiro o seguinte: Justiça Federal nega pedido de pensão especial para tetranetos de Tiradentes. Descendentes alegavam que outros familiares com o mesmo grau de parentesco tiveram direito a benefício de R$200. E a decisão é de segunda instância. Ou seja, tetranetos do Tiradentes, Doug, queriam pensão especial. Vamos explicar o tetraneto primeiro. Onde é que está na linha sucessória? Vai lá. O Tiradentes, no caso, seria o que chamamos de tataravô, né? E a gente sempre há um erro, porque as pessoas geralmente dizem que o pai do bisavô já é o tataravô. Na verdade, o pai do bisavô é o trisavô, e depois o tetravô seria, ou tataravô, seria o pai do trisavô. E depois tem o pentavô, né? Só que é interessante nessa matéria aí, o Matheus, é que eles queriam uma pensão vitalícia de R$200, né? Que já foi concedida a outros em mesmo grau de parentesco através de algumas leis, sendo uma primeira lá de 1969, ainda no governo Costa e Silva, e algumas outras leis aí ao longo do governo de Sarney, acho que teve no Figueiredo também, e a última foi no Fernando Henrique. E a justiça entendeu que aquilo ali é uma questão pessoal, né, que não está fere uns princípios ali da... agora eu não lembro o termo jurídico, qual o princípio que foi usado na sentença, né, mas diz, olha, não é porque você é um descendente dessa pessoa que você tenha esse privilégio de ganhar da União Federal essa pensão. E agora, o mais interessante disso tudo, né, é que se nós pegarmos uma análise, né, da historiografia, da construção do mito, da construção do Brasil, né, esse Brasil que é uma aberração assim, de um processo histórico em vários sentidos, né, o Tiradentes ele foi construído. Ele foi construído no seguinte contexto: o Brasil, a primeira aberração do Brasil, quer dizer, a primeira, assim, do Brasil já construído como uma nação, foi a forma que nós nos tornamos independentes. O Brasil, diferentemente das colônias espanholas, ali que teve uma repartição em setores, né, em vice-reinados, que depois se particionaram também, eles conquistaram de uma maneira mais difícil a independência e formaram repúblicas, né? Aqui no Brasil, a nossa elite, né, com medo de perder o privilégio que gozava no tempo do Brasil colônia, né, eles sentaram com os portugueses e falaram, não, ó, vocês mesmo criam aí uma filial de Portugal aqui independente e nós vamos tocar o barco. E aí o Brasil se torna independente com a única monarquia, né, descendente de monarquias europeias. O México teve uma monarquia também, tá? Uma coisa meio absurda, né? Uma monarquia que não tem essa linhagem
das monarquias europeias. Mas o Brasil teve isso através do filho do então rei de Portugal, e aí a gente ficou ali de 1822 a 1889 vivendo uma monarquia nos trópicos, né? Tem outros trópicos que tem monarquias também, né? Tipo na África, né? Só que naquela visão eurocêntrica, as monarquias são as europeias, né? Aquelas que descendem lá de Alexandre o Grande, que descendem da Idade Média, de tudo mais, né? Que são aqueles reis que chama taumaturgos, né? Os reis que estão ali porque tem uma missão divina, algum deus criou delegou aquele rei esse poder. E aí o Brasil viveu essa loucura toda, chegou no Brasil República. Chegamos no Brasil República, nós não tínhamos heróis, não tínhamos identidade. E aí alguém buscou lá no passado, teve um cara que foi enforcado lá em Minas Gerais, lá, que teve um levante, isso 110 anos atrás. Foi o Campos Salles, que virou presidente, né? Ele era muito fã do Tiradentes. Campos Salles foi um dos entusiastas para criar o herói. Ele era muito fã, eles resolveram criar o herói porque os heróis né? brasileiros da época eram heróis portugueses, porque nós não tivemos uma independência heróica, né? Os heróis brasileiros sempre foram e ainda são aqueles que lutam contra o imposto, né? A turma do Tiradentes é a turma do imposto é roubo, né? É a turma do imposto é roubo. Mas vocês acham que, por exemplo, a gente ouve muito de quem defende monarquia hoje no Brasil, e tem quem defenda, e tem gente letrada, estudada, de academia que defende, que funciona, porque eles argumentam o seguinte: olha, vai lá num país que tem monarquia na Europa, pergunta se eles não querem mais a monarquia. Esse é o argumento que muitos usam, né? Então a gente tem hoje uma esculhambação no Brasil de modelo, não seria talvez o modelo, né? Já meio que respondendo, seriam as pessoas que fazem o sistema hoje. Cabe no Brasil monarquia? Pedro? Mas é engraçado essa questão de que muitos... o Brasil, o termo liberdade, liberalismo é uma coisa muito louca, né? Porque muitos ditos liberais, enfim, que gozam desse termo, muitos defendem uma monarquia. Falam que deveria voltar uma monarquia no Brasil, porque isso funcionaria, e vem com seus N argumentos. Mas muitos desses são, como você falou, tem muitos são letrados e tudo mais, mas muitos são ditos liberais e defendem direto. Na internet vem com o discurso do Estado mínimo, nós até estávamos falando antes de gravar, muitos vêm com esse discurso e, ao mesmo tempo que estão no discurso do Estado mínimo, estão defendendo uma monarquia. Então, olha, nós vivemos num momento que a internet está... que o pensamento de uma galera está muito louca. Dá pra ser estudado. É complicado, né? Tu ser liberal, pregar liberdade e querer um monarca supremo, absolutista, com poderes totais sobre uma nação e ainda com poderes hereditários para os filhos que nada fizeram para merecer tal coisa, né? É uma coisa que chega a beirar o ridículo. Mas olha que, se a gente pegar o Reino Unido para ter um contraponto, a gente não tem lá, tudo bem, a Rainha Elizabeth, que tem, sei lá, uns 230 anos, ela tem o poder? Tem. Mas hoje tem um sistema regulamentado, tem o primeiro-ministro, não é assim também o rei. Mas daí já não é monarquia. Na Inglaterra, Guiar, hoje na Inglaterra, a monarquia lá funciona como o Beto Carreiro funciona aqui. É para turismo. É para turismo lá. Hoje vale muito mais a pena manter eles como monarquia de enfeite lá, como realmente é uma monarquia de enfeite, para que atraia turistas para conhecer o Palácio da Rainha, a visitar Londres, a parte imperial. Hoje é só turismo e dá bilhão. Eles se pagam e trazem lucro para o país. Por isso que a monarquia lá não acabou ainda. Mas não existe nada ainda do poder absoluto na mão de um rei. Lá eles não decidem mais nada, é só para enfeite mesmo. É a mesma coisa que então, tu nos Cavaleiros do Beto Carreiro. Então não poderia fazer um modelo parecido com esse? Mas pra quê? A gente já teria... Aí é fake, porque não tem uma história construída. O que a gente tem de história hoje da monarquia no Brasil, o pessoal toca fogo e aí depois diz, e daí? Já pegou fogo? Já queimou? Né? O que a gente tem de história pra preservar, a gente já não faz. Como é que a gente vai fazer uma monarquia fake só pra atrair turista? Aí a gente vai virar uma China que faz uma cidade inteira fake pra simular algo que não existe. É ridículo. Uma coisa interessante é o seguinte... Eu só ia dizer que o Tiradentes, por exemplo, que virou esse herói, tem um feriado, né? Feriado de 21 de abril é um feriado. Na verdade, eles criaram um feriado antes, né?
Como? Na história, o processo, eles primeiro pegaram o feriado e depois assim, ó, quem que a gente vai colocar aqui para homenagear nesse feriado? E aí veio o Tiradentes, foi construído. Tem uma questão interessante de Tiradentes, é que na época que ele foi vivo, ele era um bagrinho ali entre os inconfidentes, né? E ele só se ferrou, foi enforcado, porque ele era militar. E esse fato dele ser militar também foi o que levou ele a ser transformado em herói. Porque foi o exército brasileiro que deu o golpe de Estado em 1889 que desbancou o Império. Então, eles construíram em cima disso um herói que tinha origens dentro das Forças Armadas. Não sei se chamaria Forças Armadas. Alferes, né? Ele era um alferes, é um posto que já nem existe mais. E aí ele foi criado por isso. Mas antes de tudo, eles criaram o feriado, porque teria que ter um feriado de um herói para se construir isso. E aí, como ele não tinha nenhum retrato, ele viveu antes da fotografia. E também, naquela época, acho que pagar um pintor para fazer um retrato era uma coisa muito absurda de cara. Eles criaram a imagem dele lá, Pedro Américo, acho que, se eu não me engano, que pintou o quadro. Isso. E ele pintou um Tiradentes com cara de Jesus Cristo, né? E aquele quadro que ele tá esquartejado, que tem todo o livro de história, que assusta qualquer criancinha do ensino médio. E o cara se assusta, né? Todo esquartejado. O Pedro Américo pintou aquilo lá, e é muito forte esse discurso, porque vivenciou a morte do Tiradentes, só que o Pedro Américo, ele pintou o quadro em 1893, ele nasceu em 1843, já fazia muito tempo que o Tiradentes tinha 100 morrido. anos. Ele foi 1792, né? É uma miguelagem, né? Porque realmente precisava de imagens, né? De um herói da nação, né, para representar a nova república, assim como a Anita Garibaldi também foi uma personagem histórica resgatada depois de longa data com a intuição, com o objetivo de ter uma heroína, né, para chamar de seu na sua república, na sua região, na sua área. Mas a gente não tem unanimidade, né? Deixa eu ouvir o Pedro antes. O Pedro Américo, ele era contratado para fazer quadros heróicos. Ele era já conhecido por trabalhar figuras heróicas, tanto que ele também pintou o Grito do Ipiranga. Ele sempre era conhecido por fazer os quadros já numa postura que passava essa ideia. Então, quando eles o Pedro Américo seria igual o Pedro Américo seria igual o cara que fez o meme do Bolsonaro montado num dinossauro segurando uma bazuca e com a bandeira do Brasil nas costas, que hoje circula na internet. É o herói brasileiro. Tem o Dória agora. Tem o Dória agora com a vacina, né? Não, mas tiveram outros também, né? Pé. O Vitor Meirelles, que era inclusive catarinense, pintou aí várias batalhas da Guerra do Paraguai, né? Que a gente olha, se você analisar os quadros do Vitor Meirelles, que retratam lá a Batalha do Riachuelo, acho que a Batalha do Havaí, a Batalha do Maitá, não sei se chegou a ser retratada. Aí você olha assim o exército brasileiro chegando triunfalmente, né? O porte dos soldados, os navios, tudo mostra assim uma força, uma imponência. Por outro lado, você vê o paraguaio lá aos farrapos, né? Paupérrimo, sendo morto, magro. É basicamente aquela qualquer visão, filme, né? Americano de guerra. Qualquer filme americano de guerra. Porque a turma tenta florear a história, né? Só deixa eu falar o que eu tenho de visão sobre a Inconfidência Mineira, é que usaram essa história toda pra ter algum herói. Foi o Tiradentes que morreu, que foi o único que morreu porque era uma revolta elitista, né? A turma que tinha dinheiro e não queria pagar imposto. Aí Portugal quis cobrar um imposto, né, que já cobrava ali o quinto, né, o quinto dos infernos, 20%. Aquela época se brigava por 20% de imposto, né? Hoje a gente paga aí 50% na gasolina e tá tudo certo. Mas naquela época 20% já doía no coração na extração do ouro. E o ouro já, chega uma hora que acaba, né? Ele é finito. Portugal não acreditou na história e aí começou a inventar uma história da tal derrama. Que assim, se vocês não chegar na cota de tantas toneladas, tantos de peso do ouro aqui, vamos fazer o seguinte, vamos meter o modo romano, nós vamos entrar na casa de todo mundo e tirar esse ouro que falta chegar na cota. Pra atingir a meta, tem que atingir o objetivo, sabe? O objetivo de empresa, os caras botam pra te correr atrás, no final ainda vão lá, entram na tua casa e te tiram. No Império Romano era assim, né? Não tem, vem cá que eu vou pegar tua filha pra levar. Então eles, na segunda vez que eles iriam fazer isso, foi que aconteceu o Judas, o traidor, o Calabar lá, o Joaquim Silvério dos Reis, é esse, né? O nome do traidor da Confidência. Fez uma delação premiada pra limpar o nome dele limpar o nome dele com o Império.
E aí entregou todo mundo foi preso, o outro, 5 padres lá foram excomungados, não sei o que, mas no final das contas era para 11 morrer. 10 foram absolvidos, um foi mandado pra morte, que foi o Tiradentes, o mais fudido de todos, o mais pobre. Né? Porque o resto todo era a elite do negócio. Então, mas assim, veja bem, a construção da história, ela lembra muito a construção da história de Jesus Cristo, né? Tu tens ali o traidor, tu tens... os 11, né? Eram mais gente, quase um número parecido, é só um que vai pagar por aquilo. Depois aí, 100 anos depois, também teve o quadro do Pedro Américo com a cara de Jesus Cristo, né? E aí, assim, há sempre esse apelo. E aí eu Sendo que dentista nem podia ter barba, né? Tem um livro interessante chamado O Poder do Mito, que é do Joseph Campbell. O Joseph Campbell era um mitologista, acho que ele é americano ou britânico, agora não me recordo. Mas ele escreveu um livro em 1949 chamado O Herói de Mil Faces. Uhum. E o George Lucas leu esse livro, né, quando era jovem e foi um livro que marcou bastante. Então, quando ele foi fazer o Star Wars, e George Lucas foi um herói, porque ele fez o roteiro, ele que fez o argumento, ele foi o diretor, né? No primeiro filme, né? Sim. Depois ele começou a ficar mais complexo, né? Mas ele chamou o Joseph Campbell para dar assessoria para ele, justamente nisso, para criar, porque o Campbell, o que ele fez naquele primeiro livro dele, lá, O Herói de Mil Faces? Ele analisou várias mitologias e viu que eles tinham elementos em comum, né? E ele discorre através disso das mitologias antigas, né? E aí ele deu assessoria para o Star Wars para que os mitos criados no filme de Star Wars fossem fiéis a essa característica que temos na construção desses mitos sagrados, né, super-humanos e tal. Hoje na comunicação, Douglas, disso, usa muito arquétipo, ele fez um livro, O Poder do Mito. Esse Poder do Mito aí é o livro que eu li, né? Eu não li o primeiro livro, mas esse Poder do Mito. E aí ele mostra os elementos das construções desde os gregos ou até antes disso, e até os filmes de Hollywood, isso nos anos 70, quando ele escreveu esse livro, eles ainda guardavam todos essa mesma característica, esses arquétipos na publicidade, do herói a gente trabalha com marca na publicidade, e quando a gente constrói uma personalidade da marca, para deixar ela mais humanizada possível, a gente trabalha com arquétipos do conhecimento, da literatura, do cinema, da história humana, né? Tudo que a gente vê são feitas de arquétipos de possíveis personagens que têm uma personalidade já meio que definida, com poucas nuances, sabe? A gente tem um arquétipo do vilão, do herói, a gente tem um arquétipo do cara criativo, da sedutora. Então, assim, a gente consegue trazer arquétipos já pré-definidos desde o tempo mais primórdio das histórias contadas e faladas ou rabiscada na parede, e trazer isso para as marcas. E isso não é diferente na construção de filmes, de livros, né? Que aí as pessoas conseguem se identificar e conseguem ver naquele personagem ali criado ou construído, ou numa questão de uma marca, uma pessoa de verdade, né? Aí tu consegue reconhecer nela, porque ela tem uma personalidade. E esses arquétipos são usados até hoje. Porque o Tiradentes, ele não é o grande herói nacional, né? Ele tinha uma vida normal, você imagina, naquela época, e a gente usa na leitura, a gente encontra o próprio G1 como a mesma fonte aqui. Tem especialista que diz isso, que o Tiradentes era muito falastrão, falava demais. Inclusive, existe uma teoria de que ele teve vários herdeiros, até para pegar o gancho do episódio, né? Por aí, porque ele viajava muito, então tinha muita amante, provavelmente tinha filho espalhado, então existiam algumas críticas. Não era o sujeito perfeito, né? Tem gente que fala isso sobre a Anita Garibaldi, né? Trazendo aqui para a nossa realidade. A Anita Garibaldi, para alguns, ela não pode ser essa heroína toda, porque Sim. Tem gente que diz que ela traía o marido, que ela tinha outros filhos, quer dizer, até que ponto isso é verdade ou não, difícil de provar. Que ela foi uma oferecida pro italiano Giuseppe, bonitão, né? Que apareceu na história, mas aí tem um elemento machista, né? Mas eu não sei se o herói vai ser sempre... não sei se é uma questão do Brasil, tá? De desmerecer, de não valorizar tanto essas pessoas, ou se era a realidade mesmo, se realmente eram pessoas que tinham seus defeitos graves aí nesse caso. O Tiradentes, a primeira coisa é a seguinte, né? Ele estava lá na região de extração de ouro de Minas Gerais, ali que seria Ouro Preto, São João del Rei, Mariana, né? Não era um herói nacional do Brasil na extensão como temos hoje, né? Na verdade, até hoje, volta e meia,
aparecem esses mapinhas, né? Se as revoltas separatistas do Brasil tivessem tido êxito, qual seria a configuração do território hoje? E não é bem assim, né? É uma anacronia. Ô Douglas, mas quem que era herói nacional naquela época? Não tinha, não existia não tinha, uma de se divisão, construir, né? Não tinha informação, as pessoas não sabiam quem eram essas pessoas. Então, não era por problema dele em si, né? Era porque o Brasil ainda não tinha um aspecto de informação para isso. Dos farrapos aqui no Rio Grande do Sul, né? A Guerra dos Farrapos, na verdade, eram estancieiros que estavam descontentes com as políticas fiscais e de produção do Império, e aí se levantaram, não vai ter conversa, a gente vai usar como barganha aqui, vamos fazer um território independente. Mas não foi uma guerra lutada assim, como a gente vê um filme de guerra, batalhas constantemente. Mas a Inconfidência é pior, né? A Inconfidência nem sequer existiu, aconteceu, não aconteceu. Os caras foram pegos ela é uma construção da historiografia. Mas olha só que interessante, essa questão não só como da Inconfidência, como do Tiradentes, né? Eu estava lendo uma matéria para a Nova Escola, pelo Nair Bernardo, já falando a fonte. E tem um muito interessante, que é sobre a questão do imposto. Se realmente o motivo da Inconfidência foi sobre o imposto. E tem um pesquisador, é o Carlos Vilauta, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que ele tem um trabalho sobre isso, e ele fala o motivo do Tiradentes. Ele fala que nem tudo era questão de imposto, porque o Tiradentes, ele fala, nas palavras dele, né? Tiradentes, por exemplo, que era militar, não foi promovido a comandante do destacamento da Serra da Mantiqueira. E era por essa serra que o ouro de Minas Gerais chegava até São Paulo. Logo, sendo comandante militar dessa região, ele poderia contrabandear algum ouro a benefício próprio. E é muito legal ver essas pesquisas quando elas expandem, porque é muito clássico a gente ter a noção do imposto. Mas e aí? Qual que eram o que eles iam ter de vantagem própria nisso aí? Ainda mais sendo eles militares, enfim. É dessa época que surge o santo do pauoco, né? Que os caras pegavam o santinho, né, de oração, de igreja, e deixavam a parte de baixo toda a oca para botar ouro ali dentro para poder contrabandear, né? Para poder não ter que pagar o imposto que a coroa cobrava. Então existia assim a malandragem, o migué, né, negar o pagamento do imposto. Ô, Aguiar, a gente fecha a questão, só para pegar, de que eles não têm direito e a justiça está certa aqui na pensão, para voltar no caso dos tetranetos. O Douglas eu achava que era tudo tataraneto, tá? Depois do bisavó, era tataraneto, o Douglas já destruiu tudo o que eu sabia. Mas a gente fecha a questão... Eu ia falar justamente dessa pensão. Pensão. Que tem essa de R$200, mas eu estava lendo da não, cidade e pior, de Pedro, você pensa, não, os caras vão pedir 29 mil reais por mês, ou querem uma indenização de, sei lá, 40 milhões de reais. Não, eles querem 200 reais. Então, mas tem um pessoal para fazer aposta de futebol. No Centro-Oeste Mineiro, 160 quilômetros de Belo Horizonte. O pessoal de Bom Despacho, ditos descendentes do Tiradentes, eles estão querendo uma pensão vitalícia de, no mínimo, 1.356 mensal. É um pouco mais, né? Aí o advogado já defendeu, né? Porque está em segunda instância e tal. O advogado já defendeu que, na verdade, esse valor é simbólico. Os clientes... Mas veja bem. Conhecimento e tal. Quem matou o Tiradentes foi a coroa portuguesa. Porque aquilo lá foi em 1792. Foi até antes da família real vir para o Brasil, quando o Brasil passou para um status maior, né? Dentro do Império Português. 1792. Aí agora vai ficar esse passivo para ser pago pela União Federal da República Federativa do Brasil. Já mudou muita coisa. É um absurdo. O pior é se eles cobrarem retroativo, né? Não, porque eu fico pensando aqui, tem o caso do Tiradentes e tem o caso da família real brasileira, né? Que a gente precisa falar aqui, até hoje a gente tem vários membros, a gente tem um deputado federal que é da família real brasileira. E que foi cogitado a ser candidato a vice, né? Candidato a vice, entrevistei ele, muito inteligente, debate bem os assuntos. Eu não concordo com muita coisa do que ele diz, mas ele tem bons argumentos, né? Ele defende bem esse lado aqui. Agora, se a gente pegar descendentes da família real brasileira, porque a gente está falando do Tiradentes, que é um, né? Imagina se a gente ampliar isso para toda a família brasileira real, o que não tem de gente aí no meio desse cenário todo. Mas veja bem, assim, nós falamos aqui, para quem não nos conhece, nós falamos de Tubarão, né? Santa Catarina. A gente tem um terreno no centro da cidade que pega vários imóveis comerciais, bem no coração da cidade, onde fica a igreja e seus arredores, que é pago um laudêmio.
O laudêmio é uma espécie de taxa que se paga quando você faz a transação imobiliária. Então, todo mundo que tem nesse quadrilátero ali antigo, que era o antigo terreno da igreja, mesmo que a igreja já vendeu, mas foi instituído numa lei lá no século XIX, até hoje nunca revogada, se paga o laudêmio. E o mesmo acontece na cidade de Petrópolis. A cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, é uma cidade que foi fundada pela família real como casa de campo, né? E cresceu uma cidade em volta. E há uma taxa instituída em boa parte da cidade, em qualquer transação imobiliária, né, que seria o ITBI, né, que a gente tem nos municípios, é pago para a família real. Até hoje no Brasil tem isso, né? E a família real, tem um outro caso aí também, que teve uma notícia que foi veiculada ano passado, que pôs fim a uma ação judicial de 123 anos, que a família real reclamava o Palácio da Guanabara, lá no Rio de Janeiro, como um imóvel da família real e não do Estado brasileiro, né? E aí acabaram perdendo, né? A ação mais antiga que tem, não é? Essa é a ação mais antiga que tem, né? Foi a ação mais antiga. Acabou, encerrou, né? Mas foi a que mais tempo tramitou na justiça brasileira, né? 123 anos de tramitação e 60 anos nos arquivos do STF. Olha o pessoal que reclama do STF aí. Mas eles, assim, o que eu acho não sei se fascinante a palavra, eles seguem as tradições à risca, assim, de encontrar, por exemplo, uma pessoa para casar, eles buscam dentro de países próximos e de pessoas que têm o dote, né? Então existe todo um regramento dentro desse universo que parece meio paralelo para nós aqui, né, no mundo real, mas tem uma insistência muito grande de que o Brasil deveria reconhecer isso e adotar um modelo semelhante. Eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. E assim, essa é uma forma, é uma visão eurocêntrica, sabe? De querer olhar. Não, vamos. Porque o processo de formação da Europa é bem diferente, né? Vem lá da Idade Média, a construção dos Estados-nação, né? O Estado brasileiro, a gente começou torto, porque a gente começou querendo fazer uma cópia tabajara, né? Que até eu acho meio estranho falar esse nome tabajara, que era o nome de uma tribo indígena, mas a gente fez isso. Uma cópia tabajara de um Estado-nação europeu, num país continental, com muitas diferenças, e com um governante a partir de um monarca europeu. Não tem cabimento isso. O mundo moderno não cabe mais essas situações. Mesmo na Europa, se você pegar os países que são monarquias, hoje, como o Phil falou, os reis são bibelôs, apenas assim para guardar um respeito histórico pela construção da nação e também para, às vezes, ganhar um pouco de lucro, como é no caso do Reino Unido. E veja bem, eu já fui no Reino Unido e eu acabei dando dinheiro para a família real, porque eu acabei comprando uns souvenirs, até mandei um cartão postal da rainha para minha avó de lá, né? Até falando como se fosse a rainha falando com ela. Não, sem falar na parte que o pessoal que quer de volta a uma monarquia, porque tem um senso estético daquela época que aquilo tudo vai retornar. Então, tipo assim, ainda tem a parte de brega da coisa, sabe? Voltar para aquela breguice cheia dos rococó, dos refinos, da arquitetura, que não faz mais sentido hoje. Não tem menor sentido tu construir coisas desse estilo. Hoje já se critica o neoclássico. Então imagina toda aquela arte imperial voltando hoje para Brasólia, por exemplo. Uma coisa ridícula que nem essa. É triste, assim, mas as pessoas têm um saudosismo, um reacionarismo, uma coisa assim que não faz sentido nenhum tu botar um monarca que não vai reinar sobre nada, só vai ser custo a mais pro Estado e ainda vai ficar atrapalhando com possíveis filhos que vão vir na sequência. Né? A gente tem um presidente que tem filho que incomoda, tu imagina um rei. Aí é a verdade. Aí a gente ia ter na Globo a transmissão do casamento real. Já pensou? Ia ser bom. Pelo menos ia distrair bem, né? Em tempo de Big Brother. Aí. Mas é interessante essa questão de como rende. Eu não tenho valor aqui total de quanto que a família real rende ao Reino Unido. Mas por exemplo, só os souvenirs relacionados ao casamento do Harry e da Meghan, por exemplo, eles renderam, ele rendeu 406 milhões só para o turismo, em souvenirs ele rendeu 67,7 milhões, isso em dólares, né? Então, o que move as pessoas a gastarem dinheiro com isso? Sabe, só o fato, por exemplo, um vestido que a duquesa utilizou reflete na economia porque esse vestido vai ser procurado. Então, realmente é algo que
que gera um movimento econômico gigantesco lá. São celebridades, né? Eu fico pensando o que as pessoas se... o Fio talvez pode explicar isso, porque elas gostam tanto disso, né? Porque não vai mudar o mundo, vai tirar dinheiro deles. Eu tirei esses números da época negócios, caso alguém tenha ficado... É a celebridade. Hoje não tem influencer de internet. Eles são os influencers há muito tempo. Eles são aquele padrão de vida que todo mundo almeja ou gostaria de ter, ou acha que nunca vai ter, mas gosta de ver a coisa deslumbrante acontecendo, né? A riqueza, a ostentação. Mas Se colocar. Louco, cara. É muito doido, porque assim, é tudo. As pessoas querem ver tudo daquela realidade ali, desde do sucesso à tristeza, querem acompanhar aquela vida. Não é à toa que vê quantas pessoas assistiram à morte da princesa Diana. Tem gente que tem fita, sabe, de toda essa celebração. Então, tudo daquela vida ali, tudo que tu faça, tudo que eles façam, vende. Seja da maior alegria, maior tristeza, vende. A imagem deles vende. E a gente cresce, né? A gente cresce na infância ouvindo história de reis, rainhas, príncipes, né? Castelos, então isso encanta, né? Tudo é mágico, né? E aí quando tu sabe que existe pessoas ainda que vivem esse universo de fantasia, com certeza chama atenção, né? Tá, mas se o Brasil criar então não vai gerar receita? Então, é tipo em Gramado, daí tu quer fazer uma dessa, tu vai lá no Excalibur, lá no show do Beto Carreiro, que lá tem luta de cavaleiro, tem casamento de reis, príncipe, tem tudo isso aí. Já existe, a gente não precisa gastar dinheiro do Estado para isso. Hoje já tem vários outros eventos que podem ser feitos parecidos para chamar turismo. Agora, tu fazer uma monarquia fake, não tem estofo, não tem validade, sabe? Parece que não tem... Eu creio, Aguiar, até respondendo a tua pergunta, eu penso, agora é realmente algo bem pessoal, que talvez se funcionasse algo que tivesse um retorno econômico, seria lá ali no início por ser algo diferente. Porém, nós não temos essa criação, nós não temos essa imagem heróica. Seria uma galera que estava aí, muitos como deputados, outros ali que nós nem sabíamos da existência da pessoa, né, além do seu título, que chegariam, agora nós temos uma monarquia. Foi quebrado. Mas não tem... não tem foi quebrada essa linha, né? O imaginário heróico deles. Tanto que o Brasil teve historicamente, olha, nós estávamos falando dos Tiradentes, aqui os farrapos, nós temos tanto essa... é uma pergunta que se deve fazer. Qual que é o real herói e qual que é a necessidade em ter um herói? Porque muitos dos nossos heróis foi criado mais pela necessidade de criar essa imagem heróica do que um feito heróico. Isso, infelizmente... Pela identidade, né? Isso reflete hoje até candidatos a presidentes. Sim. E no Brasil... O Brasil, na verdade, é um país sem identidade, né? Um país que foi um Frankenstein, né? Que por conta daquele fato do Napoleão Bonaparte tomar a Europa, a família real veio para cá e basicamente não é apenas aquilo, mas é um fator muito forte que manteve essa unidade do Brasil como um país continental. Só que a gente não tem identidade, né? Aqui no Sul, as pessoas tomam mais a identidade que foi construída a partir dos gaúchos, né, que é também um Frankenstein, e as identidades dos imigrantes europeus que vieram para cá, né? Nós aqui em Santa Catarina tem muito disso, né? Qual a identidade de Santa Catarina? É alemã, italiana, açoriana, né? Então não tem essa identidade. Então se cria o herói justamente para se manter essa identidade, se cria as narrativas históricas, se cria uma série de coisas. E outro exemplo que a gente tem aqui é a bandeira brasileira, né? A bandeira republicana brasileira é outra aberração, porque ela é a bandeira do Império, que trazia as cores das casas reais que formavam o primeiro Império. E aí, olha, não, vamos fazer uma bandeira nova. Fizeram uma bandeira cópia americana em verde e amarelo, ainda mantendo as cores, né? O verde e amarelo. Aí, não, isso aí não dá, é muito cópia na cara dura. Aí pega a bandeira do Império, coloca lá um círculo com estrelas e cria uma história, um mapa astral, como é que se fala, né? Fizeram um mapa astral no meio da bandeira do Império e a gente tem uma bandeira que também é um Frankenstein e que mostra que não temos identidade. Mesmo a República foi criada num golpe de Estado, não foi criada num movimento de luta, com raízes, né? Mas aí essa bandeira, para lembrar, só para lembrar, essa bandeira é aquela que o Ernesto Araújo, nosso ministro das Relações Exteriores, discursou, né? Ele discursou com essa bandeira atrás, que é um lunático de mão cheia, né? Eu acho que ele é o pior, tá? É difícil escolher um ali. Ele deu um discurso... O amarelo por causa do ouro, o azul por causa do mar. E nessa... E é uma narrativa que foi adaptada, né? Aí a gente tem aí, os bandeirantes no estado de São Paulo, é a mesma coisa também.
Os bandeirantes, na verdade, eram mercenários, sanguinários, escravizadores e genocidas. Foram transformados em herói de São Paulo, porque partiam dali de São Paulo. Aí temos o samba, que foi... O samba, na verdade, era um movimento de lugares mais pobres, mas era inclusive, chegava a ser proibido roda de samba no Rio de Janeiro no início do século. O Getúlio Vargas precisava de uma identidade, ele tinha ali na Argentina de Perón o exemplo do tango, né, que dava a trilha sonora para a identidade nacional. Ele promoveu o samba para isso, né? Então a gente criou todos esses símbolos que a gente tem do Brasil aí, eles foram criados e não é diferente nos outros lugares do mundo, né? A gente vai ter novos heróis, eu quero colocar isso no final, porque se a gente fala de herói, é sempre antigo, né? Século XX, XIX, XVIII, XVII, por aí vai. Tiradentes mais atrás. E hoje? Como é que a gente vai definir se vai surgir mais alguém assim? Se a gente vai ter lá em 2094 alguém pedindo pensão porque foi filho do Fio Alexandrino, herói do início do século XXI. Pode ser que a gente o último herói brasileiro foi Ayrton Senna, né? Pode ser que surja aí uma nova ditadura, pode ser um novo golpe de Estado e talvez Fio Alexandrino tenha que pegar em armas. Vai saber. Quem sabe? Não, mas o que eu estou perguntando é verdade, porque eu não acho que nesse contexto atual de sociedade a gente consiga, daqui a 50, 100 anos, dizer que aquela pessoa foi um herói, ela precisa ser homenageada. O cara é cancelado antes, hoje em dia. Difícil. O cara tem que fazer e morrer, né, na sequência, porque o cara dura tanto tempo que ele vira vilão, né? Então. Vilão, Tem que fazer e morrer cedo, assim. Morreu fazendo. Você morre herói ou vive. O que é o Che Guevara, né? O Che Guevara, né? Ele foi revolucionário, conquistou Cuba, fez as suas paredões lá, depois foi pra Bolívia e morreu, e pra Cuba virou o grande herói, né? Sendo que o grande herói mesmo sempre foi o Fidel, né? Ele que fez a ação, a estratégia toda pros cubanos, né? Só que ele, como foi um mártir, ele morreu jovem, né? Lutando. Ele morreu jovem, Tá, mas agora então, já que tu levaste pra política, tá? Fidel Castro, político, Che Guevara, vamos lá, o Brasil dificilmente vai ter, porque sempre vai ter uma briga nisso. Não vai ser unânime, né? Não vai ser unânime. A gente não vai ter ser herói para uns e outro para outros, né? Quem que a gente pode pegar de político no Brasil aí ao longo da história que não tem? Dificilmente tem alguém. Pega os Estados Unidos. A narrativa vai voltar com o lançamento ali do filme do Marighella, que já está dividindo opinião só por causa do trailer, que muitos, a direita está caindo de pau falando que era um terrorista, enquanto uma esquerda divulga o filme mostrando como um guerrilheiro, né? Essa turma eu acho engraçada que chama o Marighella de terrorista, assassino, de não sei o quê. Mas essa mesma turma aí que fala isso, se tivesse hoje uma ditadura de esquerda, se o Lula fosse transformar-se aqui no comunismo, ele fosse o grande imperador comunista, eram os primeiros a pegar em arma e lutar contra esse governo ditatorial de esquerda. Eram os primeiros, seriam os Marighelinha da direita. Mas o outro lado fala igualzinho, o que tu disse agora, igualzinho, é a mesma coisa. Não, o outro lado é o Marighella. O outro lado é o Marighella. Tô falando que o lado hoje, essa direita aí, se tivesse um Lula no poder, dizendo que ia instaurar a ditadura comunista, como eles ficam com medo, né, bolivariana, hoje os primeiros que iam contra isso, né, contra esse exército vermelho, seriam essas pessoas que dizem que o Marighella era um terrorista. Eles iam fazer exatamente a mesma coisa com o mesmo objetivo, derrubar uma ditadura. Isso, simples assim. Essa discussão vai voltar com o lançamento do filme. Eu vou pegar os heróis americanos que saíram da política, né? Aí tem os pais fundadores lá, que Benjamin Franklin, e eu estaria com eles também, tá? Eu estaria com eles também nessa. Aí depois tem o Lincoln, mas o Lincoln na época dele ele não era uma unanimidade, ele foi a historiografia que construiu o herói, né? Que foi o libertador da escravidão, que acabou com a Guerra Civil Americana. Depois aí a gente vai ter lá o FDR, né, que é Franklin Delano Roosevelt, que além de ter sido o que aplicou ali a teoria keynesiana para tirar o país da recessão nos anos 30, comandou o país na guerra e ainda morreu quando a guerra estava no final, então foi alçado herói, mas a partir dele nenhum outro presidente americano foi unanimidade, né? Kennedy morreu ali, mas uma parte disse que ele era um presidente fraco, morreu justamente por conta disso, e dali para frente não houve um presidente americano que se transformasse em herói. E aqui no Brasil, uma comparação que a gente pode fazer em construção de herói é Pelé e Ayrton Senna, né? Bom, Pelé
é um monstro do futebol na época dele, 3 Copas do Mundo, uma Copa do Mundo mesmo ele levou, ele foi fenomenal. Mas não morreu jovem e tá aí falando besteira, né? Esse é o problema. Aí tá aí falando besteira, virou uma figura caricata. Ayrton Senna morreu, né, no auge, virou um herói, né? E tudo isso antes da rede social. E hoje na rede social, o cidadão não consegue levar muito tempo sem ser cancelado, a não ser que ele tenha seja bem resguardado. O Maradona é um cara que eu admiro na história dele, né? Porque o bicho ele foi cancelado, né? Mas mesmo assim, quando morreu, o pessoal resgatou a história dele como um grande herói, né? Eu ia falar do Maradona, eu não sei se isso é cultural, porque na Argentina o Maradona é um deus. Mas se você pegar o Maradona para a sociedade, olha a quantidade de mau exemplo que ele deixou. Então não sei se é o povo que olha isso de maneira diferente, ou qual que seria o outro aspecto aí para colocar na discussão, ou se a própria pessoa acabou por essa polêmica que ela gera, porque o Pelé muitas vezes ele não é colocado como herói porque ele é indiferente a muita coisa, né? O Maradona ele se pronunciava, ele defendia suas teses, ponto final. E ele era um herói, a gente percebeu pela morte dele na Argentina. Né? E o Maradona teve uma questão assim, tem um aspecto político no Maradona, né? Porque teve a Guerra das Malvinas, e aí o jogo que ele mais brilhou na carreira dele foi um jogo justamente contra a Inglaterra. Ele fez um gol que foi fenomenal. Dizem que é o gol mais bonito das Copas. Eu acho o gol do Carlos Alberto em 70 muito mais bonito, porque é um gol de conjunto, né? Agora, ele fez um gol individual, acho que o gol individual mais bonito das Copas, sem dúvida, é o gol do Maradona contra a Inglaterra, e fez o gol da mão de Deus, tudo no mesmo jogo, né? E contra a Inglaterra, apenas 4 anos depois de que a Argentina levou um sarrafo, né? Vamos falar no nosso linguajar aqui do sul de Santa Catarina, da Inglaterra naquela malfadada campanha da Guerra das Malvinas. E aí o Maradona assumiu um status de herói ali. Mas olha só, para a política, a Argentina abomina a ditadura. O Uruguai, o Chile, nem se fala. Se vai lá, se esse Daniel Silveira fosse do Chile, ele não ganhava nem para síndico. Não, no Brasil tem uma divisão maior. Então eu acho que passa por isso. Os países da América Latina, exceto o Brasil, eles têm essa ideia de política e de o que é certo e errado, diferente, talvez, do brasileiro, eu acho. E teve a construção, né? A ditadura da Argentina e do Chile, a Argentina teve uma série de ditaduras, né? Militares, né? Mas a última foi catastrófica. Além de matar muita gente, eles se meteram numa guerra em 1982, uma guerra absurda contra a Inglaterra para tentar elevar o moral. Eu acho que o certo é nós guardar esse tema ditaduras para o próximo programa. E hoje a gente já encerrar isso. Eu também acho. Fica boa. Porque assim, tem uma análise bem interessante da diferença das ditaduras na América do Sul e por que a brasileira não ficou tão mal na foto como as hermanas. E é válido esse tema, né, Pedro? Ditaduras e trazer também, voltar com o Maradona, porque ele teve um discurso político que é muito comentado, seja sabe, toda a história argentina ali, ele flertou com várias coisas. E tem uma sacada boa do Maradona, que foi aquela igreja maradoniana, né? Ela também foi uma jogada de marketing que ajudou muito, né? Eu tenho um herói nacional, tá? Antes de a gente ir para a parte final de dicas e recomendações aqui do Velha Roupa Colorida. Que é o nosso menino de Sobral, né? Esse é herói, né? Esse é mito. Eu me segurei para falar. Não, Didi Mocó, né? Didi Mocó. O Ciro não é de Sobral. O Ciro é de, se não me engano, Pindamonhangaba, eu acho. Ele é de São Paulo, né? É de São Paulo. O Belchior é de Sobral, Ceará. Esse é o mito dos mitos. Belchior. Renato Aragão também, né? Mas para mim, sim, eu não vejo o Belchior como um herói nacional, é um herói pessoal, né? Que eu acho que o estilo que ele levou à vida, o estilo que ele se inspirou, o estilo que ele cantou, né? E transmitiu a mensagem e viveu essas mensagens, eu acho um cara realmente inspirador, né? Em tudo, na inteligência, né? Em maneira de lidar com a vida, com as pessoas. Eu acho um cara assim que tu escuta ele é atemporal, ele te manda uma mensagem ainda hoje para a situação que a gente vive. Então, para mim, é o meu herói pessoal, né? E o meu segundo na música também, que já se foi e me arrependo muito de não ter ido no show, é o Dorival Caymmi também. Esse eu gosto também. Mas esse aí eu tenho, né, algumas histórias que depois a gente conta. As mesmas histórias que eu quero ouvir, quem sabe, do Douglas em alguns episódios aí sobre as missões. Os períodos em outras missões internacionais, né? As missões é no Rio Grande do Sul, né? Daí é outra história, dos jesuítas. Vamos para
Vamos para as recomendações aqui. Então, né, cada episódio, cada um vai trazer uma dica de livro, de série e de filme. Pedro Gonçalves, eu vou começar contigo. O que você parou para essa semana? Douglas, dá a tua dica que eu vou lhe pegar o livro, que eu esqueci de pegar. Então tá. O Douglas o Doug é filme, né? Filme, não, né? O meu, na verdade, é o seguinte, aquele livro que eu mencionei ali do Joseph Campbell, é O Poder do Mito, tá? É um livro bem interessante. Mas, assim, já que o Pedro vai falar de livro, esse Poder do Mito, ele foi feito uma série documental dele também. Já é um pouco antiga, mas se você for dar o YouTube, você acha ali a versão legendada dele muito facilmente. O Poder do Mito, Joseph Campbell, que foi o livro que foi feito a partir da assessoria que ele deu para o George Lucas no primeiro Star Wars, né? E dali foi seguindo os personagens, mas mantendo aquela linha. Tem na Amazon, dá um Google aí, alguém. Olha, na verdade eu achei no Estante Virtual, tá? Que é uma recomendação muito boa. Né? A Estante Virtual é tipo um sebo online, né? São vários sebos no Brasil e você consegue bastante coisa ali, principalmente essas coisas que já foi tirada de edição, né? Fio Alexandrino, a tua série é um estudo de caso, né? Não, a minha série, o pessoal perguntou pra falar de uma série, mas as últimas semanas eu tô assistindo o Big Brother mesmo. Eu tô assistindo o Big Brother pra entender a realidade brasileira, né? O público, quanto isso é um fenômeno nacional, quanto isso desperta a atenção, quanto isso chega ao ponto de que o apresentador chama os nossos heróis, né? Em alguns episódios foram tratados como heróis no Brasil, né? Então o Big Brother é um fenômeno, né, nacional de grande audiência e movimenta as pautas hoje da mídia e da imprensa, dos canais, das redes sociais. Eu acho que tem uma influência muito grande sobre o brasileiro, né? Tanto no interesse quanto no comportamento. Então, como publicitário, eu tô assistindo, não assistia antes, né? E por questão da pandemia e porque casei e a minha esposa gosta bastante, então eu acabei assistindo e tô entendendo qual é a lógica que faz com que as pessoas se interessem tanto, né? Quanto de anunciante tem, quanto de ações de marketing que é envolvida, quanto dinheiro é envolvido em cima desse programa, que parece uma coisa simples, né? É um jogo, né? É um jogo. Como futebol, né? É um jogo. Só que é um jogo... mas você falou do futebol, tá? Até o Neymar se envolve bastante. Eu não vejo, mas eu vi alguns vídeos desse paredão aí, o último que teve agora nessa semana que a gente tá gravando, de condomínios, assim, de capitais, cara, com foguetório. Que eu só ia imaginar que ia acontecer no futebol, com algum time campeão, outro eliminado. Teve foguetório, porque alguém num jogo foi eliminado e a pessoa ela se sente obrigatória a ir num lugar, gastar dinheiro, comprar foguete para estourar o foguete e comemorar a eliminação da pessoa. É o que eu tô falando, é um fenômeno parecido com o amor ao futebol. Ficou, é uma coisa assim, amor e ódio, né? Que aí gera paixão, né? Ainda não ganha do futebol, porque o Big Brother alterou a data da prova do líder, porque vai ter futebol hoje, né? Final do campeonato. Então o Big Brother ainda se ajoelha diante do grandioso espetáculo que é o futebol. Eu espero que o futebol de hoje dê o título ao time rubro-negro. Vai, Pedro Gonçalves. O teu... Dica de livro. Tá. Então, peraí. É bom avisar o pessoal que tá assistindo no YouTube. O bonequinho do Aguiar na forca aqui, ele tá de vermelho, mas não é por causa do Inter, tá? É de vermelho por causa do grande Ercilão, né? Colorado. É o Ercilão. O Leão do Sul. Na próxima você faz ali ou o preto do Flamengo ou o branco, né? O Ercílio, tá? Vai, Pedro. Uma dica brasileira, livro brasileiro da Alexandre Telles, Caligari. Para quem não sabe, o Gabinete do Dr. Caligari é um filme de 1920, um dos principais, assim, iniciais filmes de horror, principalmente do expressionismo alemão. Nome? Caligari. Gabinete do Dr. Caligari. E o livro, ele é uma loucura do Alexandre Telles, que ele fez o filme em telas de metal, ele desenhou o filme inteiro, só que ele fez a versão original dos roteiristas, porque o filme de 1920 teve uma alteração, o diretor mudou o início e o final, indo contra o que os roteiristas queriam ter feito, e o filme saiu a versão do diretor. E os roteiristas, os originais, eles eram pacifistas, o Han Jonitz e o Karl Mayer. E eles escreveram o roteiro de Caligari sendo uma crítica ao autoritarismo, uma versão até positiva na luta contra o autoritarismo. Porém, o Robert Vienne trocou isso, preferiu botar 2 cenas no início e no final para alterar o sentido da história, porque não gostou.
e acabou mudando muita coisa. Acabou mudando muita coisa do que os roteiristas queriam passar. E o Alexandre Telles desenhou o filme inteiro na versão dos roteiristas. Ele fez a versão dos roteiristas originais. Ficou muito interessante e vale a pena ler ouvindo a trilha sonora do filme. Porque ele desenhou baseado na trilha sonora, então no momento que o som é mais impactante, o traço dele está mais forte, está mais vívido, e quando o som está mais ameno, o traço dele é mais leve. Foi um trabalho incrível, demorou muitos anos para ser feito, mas o resultado ficou fantástico, Então vale a pena o pessoal conferir. Sai um pouco da questão do tema do nosso episódio, caberia mais até na questão das ditaduras ali, para falar dos roteiristas pacifistas, mas é uma obra que vale muito a pena conferir. Caligari, esse é mais novo, esse tem nas Amazon da vida. Tem, R$ 43,03. Tá aí, ó. Tá aí. O normal ou o Kindle? Não, é versão de capa comum. Não tem versão vale a Kindle. pena ser o manual, porque no Kindle não vai ser... Não pela experiência de leitura, porque eu leio muito no Kindle. Eu digo porque como ele é muito visual, muita imagem, no Kindle você não vai conseguir ver tão bem as imagens, né? Meus amigos, isso. Esse foi o podcast Velha Roupa Colorida, é isso. Fio Alexandrino, Doug Antunes. Eu até tenho um boneco aqui em homenagem ao grito da independência. Vocês já vendo? Não, olha aqui, ó. Dom Pedro, sentado, montado no cavalo. Era loiro ainda, segundo os artistas da época. A sorte dele é que não tinha rede social na época dele, né? Senão ele ia sofrer um pouquinho. Obrigado, meus amigos. Um abraço, até semana que vem, tá? Falou. Fechou, gente. Valeu. Até a próxima. Abraço. Obrigado por você que acompanhou o Velha Roupa Colorida, o podcast que traz temas atemporais para você aqui no YouTube, no Spotify, em todas as redes sociais. A gente volta na próxima semana. Um abraço e até lá.